Olá, bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. Hoje, graças a Deus, estou melhor. Eu terminei a série falando sobre oração e nós vamos entrar na questão do Natal. Eu vou entrar numa série falando várias coisas sobre o Natal. Quem é Jesus, né? Muitas coisas, Deus ministrou muito ao meu coração. Mas antes eu quero falar sobre o Natal que as pessoas comemoram, como foi que ele surgiu. E foi muita pesquisa que eu fiz. Eu tenho uma página no Instagram, eu tenho um site, vou botar o, o, o link aqui embaixo, e também o link de toda a biografia que eu fiz. Foram muitas páginas que eu li, muita pesquisa para chegar no que eu cheguei com essa pesquisa que eu fiz no Natal. E eu quero ler para vocês, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre toda essa pesquisa que eu fiz, né? Vamos falar alguma coisa sobre o Natal. A data de surgimento ficou mais ou menos entre o século 3 e o século 4 depois de Cristo. E, é, e até o momento ninguém chegou à conclusão qual foi realmente o verdadeiro dia que Jesus nasceu. Existem teorias em que fica entre o mês de março e maio, mas nada comprovado até o momento. Quem é que poderia falar sobre essa data, né? O povo judeu. Afinal de contas, Jesus fazia parte deles. Mas eles não creem que Jesus é o Messias. Então, com certeza, todos os relatos que provem esse fato histórico vai estar muito bem escondido em locais, ou eles mesmos acabaram com tudo para que aquilo ali não fosse provado de nenhuma forma, em nenhum momento. A outra pessoa que podia provar seria Deus, mas se ele até o momento não deixou nada e ninguém encontra, é porque eu creio que até agora ele não quer que a gente saiba qual foi a data que Jesus nasceu. Talvez para que a gente não se atente à data e não perca o foco de adorar ao Senhor, porque sem ter a data certa, já vou falar sobre várias coisas que surgiram pagãs no meio do sagrado, o profano se misturou com o sagrado. Imagina se a gente tivesse as datas. Então vamos lá. Ele surgiu por conta de uma ação da Igreja Católica em reação a várias festas pagãs que existiam na época, inclusive na própria Roma, né, que era uma festa chamada Saturnália, que eles faziam em comemoração ao deus Saturno. Tinha o solstício de inverno de vários povos antigos comemoravam o solstício de inverno e o equinócio da primavera, né? Tinha os romanos, gregos, caldeus, persas, medas, celtas, entre outros. Eram muitos, egípcios, eram muitos povos, né? E também tinha nesse meio do caminho o aniversário de Mitra, que era uma divindade. Eles eram comemorados em dezembro por causa do frio. Solstício é o solstício de inverno. Tinha que ser em dezembro, do frio mesmo. Então, o que a Igreja Católica imaginou? Que se ela fizesse uma comemoração, porque os povos comemoravam o aniversário das divindades que eles tinham. Então, o que eles pensaram na época? Se eles fizessem a mesma coisa, mas com o Jesus, que era real, era o Messias, era o Deus que, para eles, né, eles tinham exatamente como aquele que tem que ser adorado, tem que ser realmente amado. Então, comemorado, vamos fazer na época em que eles fazem para apagar. Porque o que chamavam-se festas pagãs? O que era um povo pagão? Era aquele povo que não cria em Deus como criador de todas as coisas. Eles tinham N deuses, menos o Deus criador de todas as coisas. Por isso eles eram chamados povos pagãos.
De acordo com as pesquisas, a primeira menção do Natal foi em meados do século IV, criado por um bispo chamado Fúrio Dionísio Filócalo, que era um escriba romano e gravador de pedra, especializado em textos epigráficos. Então, ele fez um calendário, e ali foi a primeira menção que ali deveria ser o Natal, dia 25 de dezembro. Ponto, ele criou. Mas eu costumo dizer que, como a gente fala aqui no Brasil, o tiro saiu pela culatra. Eles queriam tirar o foco das festas pagãs e colocar o foco em Jesus, mas não deu muito certo, porque tudo acabou se misturando. Então vamos começar pelos simbolismos do Natal. Papai Noel, aquele bom velhinho, né? Bom, que é barrigudinho, que ele presenteia as crianças de todo mundo quando elas são boas durante o ano. E o que tem-se como boa? Boa tem: honra os seus pais e a sua mãe, ajuda os mais velhos, é bom com os coleguinhas, faz o bem para os animais. Tudo isso está muito bom, né? Poxa, a gente está fazendo com que a criança seja uma criança correta, certo? Errado. Errado. Por quê? Eu vi um vídeo uma vez que eu tive vontade de entrar no vídeo e dar na cara do pai, né? Como é que era o vídeo? Ele colocava a criança num degrau, né? Não tinha escada, principalmente as escadas americanas enormes. Aí ele ia pegando o filho e ia falando pro filho saltar e ia pegando o filho. Beleza. Aí ele ia pegando o filho, ou seja, dando confiança para que o filho podia confiar no pai. Ok. Quando chegava mais ou menos no quarto ou quinto degrau para baixo, ele fazia a mesma coisa. Quando a criança se jogava, ele largava a criança se estabacando no chão. A moral da história para ele era: você não pode confiar em ninguém. Para mim isso é uma forma tão idiota de fazer as coisas, porque era um bebê, uma criança de 2, 3 anos. O pai e a mãe são pessoas em que a gente tem que ter referência e confiar nelas. E é por isso que muitas vezes o nosso mundo está o caos que está. Porque nós temos pais e mães que não podem ser confiáveis. Pais e mães que são, em vez de ser aquele que protege, é aquele que é o algoz. Quando eu falo de pais e mães, eu falo pais e mães. Porque uma vez eu fui num orfanato onde tinha um menino lá, que traumatizado, porque a mãe dele abusava dele. Que mundo nós estamos? E é por isso que eu digo, pais e mães deveriam ser pessoas de confiança, quem o seu filho vai confiar. Porque se ele não puder confiar no seu pai e na sua mãe, em quem ele vai confiar? Aí você vai dizer: não, Ana Paula, mas você é cristã, deveria confiar em Deus. Mas nós precisamos de pessoas aqui também. Claro que o nosso pai e a nossa mãe vai falhar, mas é absurdo o que é feito. E em cima disso, vamos à história do Papai Noel. Eu me lembro que quando eu descobri que o Papai Noel não era verdade, nossa, que decepção. Eu fiquei decepcionada. Era algo assim para mim absurdo. Como que eu não podia ter o Papai Noel? Como que a mamãe e meu pai me enganaram o tempo todo? Eram eles e não o Papai Noel. Eu fui enganada pelos meus pais muitos anos da minha vida. Aí você fala: não, Ana Paula, tudo bem. Agora eu descobri o que é. Não. Deixa eu ler uma coisa para vocês. Isso tudo muito legal se não fosse o seguinte: quando é que então vai poder confiar nos pais? E alguém pode me dizer como que pecar e se aliar ao diabo pode ser uma coisa boa? Aí você vai me perguntar: como assim se aliar ao diabo? Onde é que o diabo entrou na história? Eu vou ler para vocês no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. E vocês mesmos vão julgar. Presta bem atenção no que está escrito na palavra do Senhor. Vocês pertencem ao pai de vocês. Isso era Jesus falando. O diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. E não se apegou à verdade.
pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Ferrou. Então não existe mentirinha branca, nem mentirinha pro bem, mentira é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então, quando a gente mente, a gente se associa a ele. E eu não quero ter nenhuma parte com ele. Nenhuma. Depois nós ainda temos a questão do São Nicolau, né, que está ligado também a São Nicolau. Sim, porque a questão não para na mentira, a questão ainda tem mais, né? Vamos a São Nicolau, que é uma história que está relacionada a um santo católico, com uma divindade que fazia parte ao paganismo nórdico, Odin. Duas questões. Nós temos um santo católico ligado, que era um bispo cristão, que um bispo que viveu a vida dele muito correta, inclusive, né? Viveu entre os séculos 3 e 4, que viveu na Ásia Menor e ficou conhecido por sua generosidade. Sua aparência deu forma ao Papai Noel, porque ele era um velhinho de barba branca e vestia vermelho. Inclusive, uma das coisas que mais ficou notória na generosidade dele é que ele perdeu os pais muito cedo, ele vinha de uma família muito rica, então ele herdou tudo, e ele usava aquele dinheiro para ajudar as pessoas. Inclusive, ele ajudou três filhas de um homem que não tinha dinheiro para pagar dote, porque naquela época para casar tinha que pagar o dote, e ele não tinha dinheiro, e ele doou para esse pai o dinheiro para poder casar as 3 filhas dele. Atitude louvável, bênção. Mas são homens que também pecam como nós. Não pode a gente associar a divindade Jesus com um homem como nós, mesmo que sejam homens que sejam de extrema generosidade, bondade, justiça. São homens e homens são falhos. Homens que eu digo humanidade. Depois eles associam outro Deus nórdico Odin, que ele é nórdico germânico, e ele era responsável por entregar presentes para as pessoas durante o solstício de inverno. E ele fazia isso montado num cavalo dele que tem 8 patas, da onde veio a origem das 8 renas. E isso, quando era feito, ele vinha, conforme a lenda, ele ia de casa em casa, deixando os presentes, que na verdade era uma troca. As pessoas deixavam feno e cenoura na bota, perto da chaminé, que era para o cavalo dele, e ele, em troca, dava os presentes. A referência das meias perto das chaminés. E ainda temos uma lenda de um tal de um velho do inverno, que ele ia de casa em casa pedindo comida e bebida, e diante disso, as pessoas tinham um inverno menos rigoroso, ou seja, mais outra troca, ou seja, olha trocas com coisas, com pessoas e com deuses que não existem. Aí vamos para a árvore de Natal. A maioria das culturas pagãs tem a árvore como símbolo. Na Saturnália, os romanos enfeitavam os templos de Saturno com as árvores porque eles achavam que trazia prosperidade. Os egípcios cultuavam o deus Ra com as palmeiras. As perennifólias eram consideradas árvores que simbolizavam prosperidade por muitos povos antigos, pois ficavam verdes em qualquer época do ano, inclusive no maior inverno rigoroso. Elas significavam a vitória da vida e luz sobre a morte e trevas. As bolas de Natal eram enfeites antigos. Não, aliás, as bolas de Natal, os enfeites antigos eram feitos de nozes, rosas de papel, bolachas e frutas, que posteriormente foi criado em 1947 por um soprador de vidros na Alemanha, e simbolizavam também desejo por prosperidade. Temos a estrela de Natal, que simboliza a estrela de Belém do nascimento de Jesus, indicando o local aos pastores e rei magos. Temos a coroa de Advento, que é uma tradição católica que coloca em lugar de destaque um mês antes do Natal. Seu simbolismo está na espera da segunda vinda de Cristo, sendo os ramos a eternidade de Deus, cada vela é um voto específico de cada fiel daquela igreja, e a luz
de cada vela o brilho do evangelho na vida daqueles que seguem a Jesus. A guirlanda era usada com flores de sempre vivas, né, normal. Depois ela foi adaptada em um círculo com uma fita amarrada em vermelho, para amarrar, né, em vermelho. E por esse motivo eles eram colocados nas portas das casas, porque a fita significava proteção divina, enquanto a guirlanda, que era um círculo, era o amor infinito de Deus, ou seja, não tem fim. O fato é que essa reação da Igreja Católica às festas pagãs acabou misturando o sagrado com o santo, o puro com o impuro. E eu só lembro da história de Nadab e Abiú, que está em Levítico 9 e 10. Para ser preciso, essa questão está no capítulo 10. Eles eram filhos de Arão, escolhidos para o sacerdócio no Senhor, e para entrar no templo do encontro com Deus, né? No templo do templo, no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote, que era Arão, e eles só podiam apresentar tudo com ordem e decência, tinha aquela autorização de Deus e tinha tudo certinho como ser feito. E Nadab e Abiú resolveu que eles iam fazer como eles queriam. Foram lá e acenderam o fogo do jeito que eles queriam. Resultado: o fogo os consumiu e eles morreram. E aí eu quero ler o capítulo 10 de Levítico, os versículos 10 e 11. Está escrito assim na palavra do Senhor: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Ou seja, não se pode misturar puro e impuro, nem santo, nem profano. Na ânsia de apagar as festas pagãs, se fez algo que não engrandece o nome do Senhor e não honra e nem louva Ele. Depois da gente conhecer todos esses simbolismos, também ainda existem muitos povos que não comemoram o Natal, porque eles não creem em Jesus Cristo. Quais são esses povos? Os islâmicos, os budistas, os judeus, os hinduístas e shintoístas. Então agora vai a pergunta que vai ficar para a gente meditar, porque eu já ultrapassei bastante do horário. Qual é a melhor forma, então, que nós podemos comemorar o Natal, de forma que nós possamos honrar e glorificar o nome do nosso Deus? Vou deixar a biografia de todo o local que eu fiz a pesquisa aqui embaixo na descrição, e vou deixar você pensando, refletindo e pedindo a Deus a direção, para que Ele mostre tudo o que é correto diante dEle. Que Deus nos abençoe e um ótimo dia!